Sabe aquelas histórias de cidadezinha de interior que são passadas de geração para geração até que aquilo tudo se torne uma lenda? É exatamente isso que a gente tem nesse livro. Oi, eu sou a Sara e eu trago aqui para vocês dica de livro, resenhas, para vocês conseguirem descobrir a próxima leitura de vocês. Se você gosta desse tipo de livro, já deixa a sua curtida aqui para não esquecer e o YouTube te recomendar os próximos. Como eu não gosto de enrolação, vamos começar essa história. O livro Nova Jaguaruara, do escritor Maurício Lopes, conta a história de uma cidadezinha pequena que é cheia de segredos, cheia de mistérios. Essa cidadezinha, ela é no interior do Ceará. E a gente já começa sabendo que nessa cidade, todos os dias, à meia-noite, todas as luzes das cidades apagam. É um breu, um blackout todo santo dia, à meia-noite, e as luzes voltam exatamente à meia-noite e 1. Além desse mistério dentro da cidade, a gente tem uma igreja muito esquisita que todo mundo fala que não é para chegar perto daquela igreja. É completamente proibido para tua própria segurança não chegar perto dessa igreja. A igreja fica um pouquinho afastada ali dos arredores da cidade, ela fica um pouquinho longe de onde todo mundo mora. Então isso deixa a curiosidade das crianças um pouquinho mais aflorada. E é isso que acontece bem no início do livro, onde a gente conhece a história de 4 crianças que, obviamente, como qualquer criança que escuta esse tipo de história, se juntam para ir até essa igreja, lá pelas 11 e pouca da noite, para se encontrar na frente da igreja e descobrir quem é o mais corajoso. Então eles escolhem uma pessoa, uma dessas crianças, para entrarem dentro da igreja. Essa criança volta, trazendo um objeto lá de dentro para provar que ela entrou, só que uma delas nunca mais foi vista. E o mistério não acaba por aí, porque nessa cidade, há muitos anos, as pessoas desaparecem desse jeito. As pessoas simplesmente somem, nunca mais são vistas. Eles até fazem algumas buscas ali nos arredores, mas eles abafam o caso. Eles não deixam vazar para outros lugares que essas pessoas estão sumindo. E fica por isso mesmo. Nesse livro a gente tem mais de uma narrativa e ela também é contada em momentos diferentes do tempo. Então a gente começa com essa introdução aí das crianças e aí a gente tem uma segunda parte que é no presente, onde a gente vai conhecer um grupo de pesquisadores, de engenheiros que vão para essa cidade com um projeto de colocar lá uma estação de energia eólica e tentar descobrir também por que existe esse mistério, por que as luzes apagam todos os dias à meia-noite exata e voltam à meia-noite e 1. Eles acham que é um problema técnico, eles vão lá para resolver isso e já para implementar esse projeto de energia eólica. Porém, a cidade não gosta de forasteiros, eles não gostam de ninguém mexendo nas coisas deles. Eles não querem ver ninguém de fora conhecendo as lendas, conhecendo os segredos da cidade. Então esse grupo, eles começam a futricar em coisas que eles não deveriam. E a cidade protege a si mesma. A cidade, os moradores protegem a cidade para não vir ninguém de fora e estragar ainda mais o que eles têm ali dentro. Uma outra narrativa que também é muito importante é a do Bonifácio. O Bonifácio é um menino que nasceu na cidade de Jaguaruara, não na cidade de Nova Jaguaruara. Então aí a gente começa a entender o porquê que existe a cidade de Nova Jaguaruara. O Bonifácio, ele nasceu em Jaguaruara e o dia em que ele nasceu, a mãe dele morreu no parto, só que foi um parto muito diferente. Quando ele nasceu, saiu uma luz enorme naquele quarto. As pessoas todas sentiram uma sensação de paz quando ele nasceu. Foi como se fosse o nascimento de um anjo. Conforme o tempo foi passando, Bonifácio descobriu que ele tinha poderes de cura. Então, ele começa a curar uma pessoa aqui, uma pessoa ali. E logo, essa informação foi se espalhando e ele começa a cuidar, a tratar, a tirar o mal, as doenças de pessoas de todos os lugares do país, porque as pessoas ficavam sabendo da história dele e iam até ele. Conforme ele foi curando várias e várias pessoas, alguma coisa foi se instalando naquela cidade. Um mal foi crescendo naquela cidade. E esse mal se torna uma força tão grande que começa a atormentar os moradores. E aí a história vai se desenvolvendo para explicar o porquê que existe a cidade de Nova Jaguaruara, se a gente tinha no início ali a cidade de Jaguaruara.
Eu vou deixar vocês só com essa introdução, porque esse livro, ele é um livro curto, ele tem menos de 300 páginas. É um livro que tem várias narrativas, não só essas que eu falei, ele tem outras narrativas, ele transita entre o tempo. Então, apesar de ser curto, ele conta uma história muito grande. O autor consegue explicar, ele consegue se aprofundar nos personagens, ele consegue se aprofundar na história da cidade, no motivo desse mal tá acontecendo. Ele consegue transformar e conectar todas essas narrativas em uma só. E criar um ambiente com esse clima de cidadezinha pequena, de lenda, de história que a gente escuta no interior. Sabe aquele clima de quaresma que a gente escuta várias histórias de lobisomem, história de isso e daquilo? É exatamente esse o clima que tem a história. Eu amei a escrita, amei a forma como foi desenvolvida. Eu já tinha lido outro livro do autor, que era O Galinheiro, mas Nova Jaguaruara ganhou de lavada, assim, é um livro realmente muito bom. Aquela sensação de ler o livro e escutar uma história de uma cidadezinha é muito boa, muito gostosa. É um livro que eu indico muito para todos vocês conhecerem, principalmente se vocês gostam de suspense, e é um suspense nacional, então é melhor ainda. Esse livro não tem formato físico ainda, ele tá disponível no Kindle Limited. Ele geralmente tá disponível de graça no Kindle Limited, mas mesmo quando ele tá para comprar, ele tem um precinho muito bom ali, bem interessante, então vale a pena comprar ou assinar o Kindle Limited para ler ele. Gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Não esquece de curtir para o YouTube te recomendar os próximos vídeos para vocês não perderem as próximas histórias. Eu fico por aqui. Tchau!